Você que está no YouTube com a gente, 30 mil pessoas, deixa o seu like. Vamos seguir falando do Palmeiras ainda na Libertadores e já do Flamengo, que enfrenta hoje o Racing. Na Argentina, o adversário mais forte do grupo, já com a secação do Vanderlei Nogueira, que trouxe esse sobe-sonzinho aí atrás. Tem secação. A gente vai falar já sobre o Flamengo, que vai enfrentar o Racing hoje, coração de Mauro César Pereira dividido. Ele que é torcedor do Racing e do Flamengo. Dividido nada, então, vamos se classificar. Então, ficar vendendo essa narrativa de Araque, não. Nada de dividido. Então, eu vou trabalhar, vou ficar torcendo. Ele trata como se a gente fosse ficar durante o jogo como torcedor de arquibancada. Cara, meu trabalho é em primeiro lugar. Jura? Você? Eu torço. Você acha que eu vejo o jogo do Flamengo me esgoelando, feito um louco? É pra arquibancada, cara. O jogo do Flamengo eu vejo o Flamengo. Você fica como anotando os dados? Não, anotando não, porque eu não fico com um bloquinho na mão, eu fico prestando atenção. Eu vou comentar o jogo, eu tenho que falar do jogo, vou escrever sobre o jogo. Isso é trabalho. Você não torce? O quê? No jogo? Durante o jogo? No íntimo eu vou torcer. Agora, logo eu não fico me preocupando em me desesperar, arrancar os cabelos. Pelo amor de Deus. É igual ele faz comigo. O Vampeta tá tenso no seu... Não tô nem aí. Mas olha a cara do Vampeta. A gente trabalha com emoção, gente. Enganando o povo, irmão. Enganando o povo, rapaz. A gente trabalha com esporte que mexe com o coração das pessoas. Mas isso é um torcedor. A gente não pode ter esse comportamento. Eu torço que eu sei que já não adianta. A gente não pode ter esse comportamento. Fazendo desabafo do São Paulino, Mauro César já entrando na minha canela pra gente começar o assunto Flamengo bem começado. Mas antes da gente falar sobre o Flamengo e Racing, que então não divide o coração de Mauro César Pereira, a gente vai falar aqui... Tem duas vagas, os dois se comportam ali e passam. A gente vai falar... O Alcas, Nublense, vai ficar tudo fora. E que o Nublense ajudou o Flamengo ontem. Ajudou o Flamengo e o Racing, né? Porque se o Alcas vence o jogo, ele vai para 6. Né? Virou, aí se o Racing perde o Flamengo, fica todo mundo com 6. Tomou uma virada. Então hoje, se empatar, o Racing vai para 7, o Flamengo vai para 4. E o Flamengo faz 2 jogos em casa, o único jogo fora é contra o time mais fraco, que é o Nublense. E nem joga na terra dele, lá em Chiliano, que é a cidade dele, joga em Concepción. Não ganhar desse time também, eu vou te contar, né? Pelo amor de Deus, né? Agora, passando pro Flamengo, tá? Que hoje enfrenta o Racing. O coração do Mauro César não está dividido, como eu falei aqui no começo do programa. Fake news. Eu botei a caneleira, ele entrou na canela, mas eu já passei por essa entrada. O árbitro mandou seguir. Segue o jogo. É Libertadores, meu amigo, não tem doçura. Vai. O árbitro mandou seguir. Agora, Mauro César Pereira, com a análise do jornalista, o que falar desse Racing que vai enfrentar o Flamengo hoje em casa pela Libertadores? Que a gente sempre diz, né, até pela tradição, que seria o adversário mais difícil. É realmente? E você disse ontem que o Racing não passa por um bom momento. Péssimo momento. Péssimo. Então é um bom jogo pro Flamengo atropelar? Atropelar não, mas eu acho que, assim, o Flamengo tem uma chance boa de vencer hoje, mesmo fora de casa, pelo momento do adversário. Os dois têm desfalques, né? O Racing tem desfalques, o Flamengo também tem desfalques importantes, mas o Racing foi na fase péssima, perdeu os últimos 5 jogos no Campeonato Argentino, perdeu 4 e empatou 1 com o Independiente, que é o rival, que está praticamente falido, inclusive, né? Empatar com o Independente hoje não é lucro. É 14º no campeonato. Ele está quebrado, cheio de dívidas, cheio de problemas, enfim, já há muito tempo. O clube está talvez a pior crise da sua história, correndo o risco de novo rebaixamento, já teve um, né? Não faz muito tempo. No final da semana perdeu para o Boca e quase perdeu para o Alcas, né? O jogo recente, na última rodada da Libertadores, fez 2-0 rapidamente, aí em poucos minutos, no segundo tempo, tomou 2-2, teve um jogador expulso, o Maxi Morales, que por isso não joga hoje, e acabou ganhando um lance absolutamente acidental, o zagueiro cabeçou a bola para trás e fez um gol contra. Agora, é um time que não deve jogar fechado, o técnico lá, o Gago, ele gosta de jogar com posse de bola, jogar no campo do adversário. Eu acho que isso pode ser muito favorável para o Flamengo. Se o Racing fizer o jogo da maneira que sempre o seu técnico monta a equipe, eu acredito que existe uma possibilidade bem grande do Flamengo conseguir fazer uma partida interessante e vencer, mesmo jogando fora de casa. Agora, tem que fazer um bom jogo, é óbvio, né? Porque a fase do Racing é bem ruim, o time está numa fase muito ruim. Como eu falei, a única vitória nesses jogos recentes foi na Libertadores e foi uma vitória que aconteceu até por acidente. Ele é o líder, né, do grupo. Né? É o líder do grupo. Em dado momento, parecia que ia perder o jogo. O Alcas fez 2-2, aí com um homem a mais, o empate já estava até bom, de repente... Teve até o mérito do técnico, que apesar
de ter um homem a menos, ele se lançou ao ataque, mudou para uma linha de 3, tirou um zagueiro, botou o time com 3 homens atrás, laterais, um zagueiro só, pôs mais um homem ofensivo, e numa bola jogada na área acabou ganhando o jogo. Mas a fase do Racing é bem ruim. O próprio técnico, o Gago, estava na Berlim dessa semana, mas o presidente do clube quer renovar o contrato, não quer mandar embora, mas havia pressão para a saída do treinador. Então a fase do Racing hoje ela é ruim, e eu acho que é uma oportunidade que tem o Flamengo de conseguir uma vitória. Foram poucos jogos, mas nunca venceu jogando lá dentro. Então tem, eu acho que hoje, uma chance bem razoável de conseguir 3 pontos. E o Flamengo, Mauro? O Flamengo é animador, apesar de ter havido a derrota para o Botafogo, perdeu muitos gols, como a gente falou. Contra o Inter, perdeu também, mas não fez um mau jogo. Ganhou de 8-2, é aquilo que eu falo. Muitas vezes a gente reclama que é resultadista. Então, fugindo do resultado, porque contra o Inter, na estreia lá do Sampaoli, que não dá para ver muito do trabalho dele também, não foi um jogo ruim. O Flamengo teve a chance de vencer, desperdiçou e depois sofreu o gol. Depois ganha de 8-2. Ah, mas era o Maringá. Azar que era o Maringá. Que time que você vê ganhando de baba aí hoje em dia de 8-2? É raro. E depois um jogo contra o Botafogo que foi sim atípico. Perdeu. Era clássico, Botafogo todos os méritos, líder aí do Brasileiro. Mas o Flamengo perdeu o gol adoidado. Ou seja, o Flamengo está começando a jogar bola, a propor jogo. É animadora a forma como o Flamengo chega ou ainda não? Eu acho que o Flamengo tem muita coisa para melhorar, né? Eu acho que agora tem um técnico que, as informações que a gente tem, assim, está disposto a colocar a casa em ordem. Ele não tem aliviado nas coletivas depois do jogo, tem criticado o comportamento da equipe, criticou a falta de concentração que houve nos 2 jogos aí. O Flamengo tomou 3 gols a partir de jogada lateral. 2 do Inter e esse agora do Botafogo, o 3º gol do Botafogo, na jogada lá do Tietê. Então, falta de atenção, falta de concentração, gols perdidos, muitos erros individuais. Ele teve algumas escolhas que não deram certo. Eu imagino que ele comece a filtrar melhor aí as suas opções diante de algumas escolhas que ele fez que não foram bem sucedidas, mas assim, o time tem muita coisa para melhorar. Eu acho que a perspectiva é boa, porque você tem um bom técnico, tem bons jogadores, e ele parece que, ao contrário do que o Vitor Pereira fez, que tentou ser mais político no começo ali, bem diferente do Vitor Pereira do Corinthians, né, e de outras passagens por outros clubes, ele foi bem mais polido ali no trato com o Sampaoli. Não está indo na canela, como você diz, mas também não está passando mal na cabeça de ninguém. Inclusive, está vendo aqui a informação dos colegas que estão lá na Argentina, parece que os caras jogam hoje, aí voltam para o Brasil, vão direto para a concentração para treinar amanhã. Treinar sexta-feira, porque tem jogo no domingo com o Atlético lá em Curitiba. Então, ele não está aliviando os caras. Ele está em cima, está cobrando. Eu soube ontem, inclusive, que o telão vai voltar. O telão do Paulo Souza vai ser reativado pelo Sampaoli. Atenção, informação. Da ideia. Ele quer o telão. Eu soube ontem que ele quer o telão e já pediu e vai ser colocado lá o telão. O telão foi tirado? Estava guardado. Parece que estava guardado e vai ser reativado. Ele quer, para o treino. Na Europa eles usam muito isso, né? Para o treino e mostra no vídeo, ó, tá errado, né? Isso aqui, quero que mude. Enfim, virou meio que alvo de piada, porque as pessoas gostam de fazer meme, mas de fato é uma coisa que pode ser bem utilizada no legado do Paulo Souza, né? Tem vários legados do Paulo Souza, né? Claro. Por exemplo, o Lázaro foi vendido, foi ele que lançou, se não fosse ele. O João Gomes se firmou como titular, né? Foi vendido também, bem vendido pelo Flamengo, por uma boa grana. É a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores da história do clube, foi com o Paulo Souza. A gratidão. Aí é brincadeira. Aí ele quer que eu entre na canela. Aí não. O Paulo Souza, aliás, não deixou o Nápoles ser campeão. Não deixou o Nápoles ser campeão no fim de semana. Está tirando a Salernitana do risco de rebaixamento. Os últimos 9 jogos não perdeu. Já é ídolo lá. Ídolo máximo. 7 empates e 2 vitórias. Mas os 7 empates... 9 jogos sem perder. Mas olha só. Quantos empates? Um com a Inter, um com o Milan, os 2 semifinalistas da Liga dos Campeões, e um com o Napoli a festa do Milan. A festa preparada. Pizzaria, Paulo Souza acabou com a festa. Recolhe a pizzaria. Recolhe tudo, não tem pizza. Tu não valoriza o cara Tá de Diego Maradona. Comigo não. Ele voltou. Aliás, você viu a festa na recepção, na volta? Sim, tem rivalidade, né? Na rivalidade. São próximos ali. E ainda ele, italiano, falou: com nós não. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Foi expulso, inclusive. Pra mostrar a garra. Mostrar toda a garra, sua indignação. Perfeito. Com a arbitragem eventualmente caseira, né? É um grande momento, Paulo. É sempre bom ter um cara estudioso como o Mauro César Pereira. Eu não tinha ideia de qual tinha sido o resultado do Paulo Souza. Ele tinha sido expulso. Aí o Mauro traz essas informações. Adiou o título do Napoli. O Napoli agora vai jogar hoje com o Udinese. Com o Udinese.
Eu estava vendo aqui que já tem 10, 11 mil torcedores que estão viajando para lá. O estádio vai estar lotado, já esgotaram, botaram aqui, não tem mais ingresso no estádio de Nápoles, né? Do antigo São Paulo hoje. Para ver no telão. Então, olha a mão de obra que o Paulo Souza estragou tudo, Vanderlei. Os caras vão festejar no estádio a vitória foi um golaço da Salernitana. Aí, de repente, tem que botar telão, tem que viajar para Udine, para tentar ganhar um campeonato que já está ganho. Mas o Paulo Souza foi lá, botou água no chope dos caras. O Paulo Souza é impossível. Uma passagem bonita. Ele gosta de botar água no chope. Ele não será esquecido aqui no Brasil. De jeito nenhum, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Até pela grande campanha. Você vê, a campanha desse ano não vai jamais se igualar do ano passado. A do ano passado foi a melhor da história. Grupo, porque já perdeu um jogo. E ele passou invicto. Você vê como o Paulo Souza deixa um legado, apesar dos ingratos, né? Essa ala ingrata, a ala da torcida do Flamengo, que não valoriza o Paulo Souza e seu grande desempenho. Mas eu acho que hoje, assim, falando sério, eu acho que o Flamengo tem uma chance grande de vencer o jogo hoje. A não ser que o Napoli, o Racing, hoje faça algo que não vem fazendo. Olha, o Racing perdeu para o News Old Boys em casa. O News não tinha nenhuma vitória fora de casa. Perdeu para o Atlético Tucumã, que era um dos piores do campeonato. Perdeu fora para o Ginásio, que era lanterna. Perdeu para o River na Bombonera sábado. O River não ganhava em casa. Não ganhava em casa desde fevereiro. O River pro Boca. Pro Boca, perdão. Boca. Perdeu pro Boca na Bombonera. O Boca não vencia em casa desde fevereiro. Tinha perdido 3 jogos em casa. Então, assim, é uma sequência muito ruim. Uma sequência muito ruim. Lógico que hoje é uma outra mobilização, Libertadores, o time, torcida, todos vão, né, tentar de alguma maneira sair do buraco. Mas acho que é um momento bom se o Flamengo fizer um jogo de mais concentração também, porque comete muitos erros.